11. Uma hora depois, Dunyasha foi dizer à princesa que do lado do celeiro estavam Dron e todos os mujiques por ordem da princesa para falarem com ela. Mas eu não os chamei, disse a princesa Mária. Apenas disse ao Dronushka que distribuísse o pão entre eles. Por amor de Deus, mãezinha princesa, mande correr com eles e não vá lá, estão a enganá-la, disse Dunyasha. Quando voltar Yakov Alpatich, vamos embora e acabou-se, mas agora, por favor, não vá. Enganar-me como? Perguntou a princesa surpreendida. Eu sei que querem enganá-la, acredita em mim, por amor de Deus. Se quiser, pergunta-me. Dizem que não acatam a sua ordem para partir. Estás a dizer um disparate. Eu nunca lhes dei ordem de partirem, disse a princesa Mária. Chama cá o Dronushka. Dron entrou e confirmou as palavras do Dunyasha. Os mujiques estariam ali por ordem da princesa. Mas eu não os chamei nunca na vida, disse a princesa. Confundiste o que eu disse, o que eu te disse para lhe transmitires. Eu apenas te disse para lhe entregares o pão. Dron, sem responder, suspirou. Se a princesa mandar, eles vão-se embora, disse. Não, vou falar com eles, disse a princesa Mária. Depois das tentativas do Dunyasha e da ama para a dissuadirem, a princesa Mária saiu à porta de entrada. Dron, Dunyasha, a ama e Mikhail Ivanich seguiram-na. Eles pensam por certo que eu lhes ofereço pão para que fiquem cá enquanto me vou embora, deixando-os nas mãos dos franceses, pensava a princesa Mária. Prometo-lhes então alimento e roupa mensais na herdade dos arredores de Moscovo e o alojamento. Tenho a certeza de que o André faria o mesmo, ainda mais no meu lugar, pensava ela, avançando no crepúsculo para a multidão aglomerada junto ao celeiro. A multidão apertada moveu-se, todos os chapéus foram tirados. A princesa Mária, de olhos baixos e embaraçando os pés na aba do vestido, chegou-se para muito perto deles. Havia tantos olhos tão variados cravados nela, velhos e novos, havia tantos rostos à sua frente que a princesa Mária não via nenhum. E sentindo a necessidade de falar para todos ao mesmo tempo, não sabia o que fazer. Mas deu-lhe forças de novo a consciência de representar o pai e o irmão. E começou corajosamente o seu discurso. Estou muito contente por teres vindo, começou a princesa Mária, sem levantar os olhos, sentindo o coração a bater muito depressa e depois com muita força. Dronushka disse-me que a guerra vos arruinou. É a nossa desgraça comum e não pouparei em nada para vos ajudar. Eu vou partir porque já começa a ser perigoso ficar aqui, o inimigo está perto. E porque dou-vos tudo, meus amigos, e peço que aceitais tudo, para que não continueis na miséria. Mas se alguém vos disse que vos dou o pão para que fiqueis cá, isso não é verdade. Pelo contrário, peço-vos que partais com todos os vossos bens para a nossa herdade nos arredores de Moscovo. E lá prometo que me responsabilizo de que não fiqueis à míngua. Tereis casa e pão. A princesa calou-se. Ouviram suspiros entre a multidão. Suspiros. Não é decisão minha, continuou a princesa Mária, faço em nome do meu falecido pai, que era um bom amo para vós, e em nome do filho dele, meu irmão. Voltou a calar-se. Ninguém lhe quebrava o silêncio. A desgraça é comum e vamos partilhar tudo a meias, disse ela, passando os olhos pelas caras dos que estavam mais à frente. Todos os olhares fitavam nela com a mesma expressão, uma expressão que ela não compreendia. Fosse de curiosidade, de gratidão, de fidelidade, fosse de medo ou de desconfiança, o certo era que a expressão de todos os olhos era igual. Estamos muito gratos pela sua generosidade, mas não podemos aceitar o pão senhorial, disse uma voz no fundo da multidão. Mas porquê? Perguntou a princesa. Ninguém lhe respondeu e a princesa Mária reparou que desta vez todos os olhos postos nela se baixavam de imediato. Por que não quereis? Voltou a perguntar. Ninguém lhe respondeu. Aquele silêncio começava a incomodar a princesa Mária. Tentava apanhar pelo menos um olhar. Por que não dizeis nada? Dirigiu-se a um homem muito velho que, apoiado a um cajado, estava mesmo diante dela. Se achares que é preciso mais alguma coisa, fala. Eu faço tudo, disse ela, conseguindo finalmente captar o olhar do velho. Mas ele, como se aquelas palavras o fizessem amoar, baixou ainda mais a cabeça e disse: concordar com quê? Não queremos pão. E teríamos de abandonar isto tudo? Não estamos de acordo. De ti temos pena, mas não estamos de acordo. Vai tu sozinha. Ouviu-se em vários pontos da multidão. E de novo voltou a todos os rostos a mesma expressão. Agora, já não de curiosidade e gratidão, de certeza, mas de uma firmeza encarniçada. E se calhar não percebeste, disse a princesa Mária com um sorriso triste. Porque não quereis partir?
Asseguro-vos o alojamento e a alimentação, aqui o inimigo leva-vos à ruína. As vozes da multidão abafaram-lhe as palavras. Não estamos de acordo que nos vá arruinar, não aceitamos o teu pão, não te damos o nosso acordo. A princesa Mária tentou mais uma vez apanhar um olhar solto, mas nenhum se lhe dirigia. Os olhos da multidão evitavam-na. Sentiu uma estranheza, um desconforto. Ora, que bom conselho ela nos dá irmos atrás dela para a servidão, arruinarmos as nossas casas e irmos para a escravidão. Querias, que nos dá o pão, diz ela. A princesa Mária, cabisbaixa, voltou para casa. Voltou a dar a Dron a ordem de preparar para o dia seguinte os cavalos para a partida, foi para o seu quarto e ficou sozinha com os seus pensamentos. 12. A princesa Mária ficou sentada à janela aberta do seu quarto, até essa noite já ir adiantada, escutando os sons das conversas que chegavam da aldeia, mas não pensando nos camponeses. Sentia que, por mais que pensasse neles, era incapaz de os compreender. Não parava de pensar no mesmo, na sua desgraça, que agora, após aquela acalmia que as preocupações do momento lhe deram, voltava em forma de passado. Agora já as podia recordar, chorar e rezar. Depois do sol pôr, o vento parou. A noite estava calma e fresca. Depois das 11, a vozearia começou a acalmar-se. Cantou o galo. Por trás das tílias ia-se erguendo a lua cheia. Levantou-se um nevoeiro fresco e branco. Apareceu o orvalho. Sobre a casa e a aldeia caiu o silêncio. Umas atrás das outras surgiam diante dela as imagens do passado recente, a doença do pai e os derradeiros momentos da sua vida. E com uma alegria triste, parava agora a sua imaginação naqueles momentos, afastando apenas com pavor a última cena, a da sua morte, que sentia-o era incapaz de contemplar nesta hora calma e misteriosa da noite, mesmo em imaginação. Essas imagens mostravam-lhe com tanta nitidez e tantos pormenores que lhe parecia, ora presentes, ora ao passado, ora ao futuro. Por vezes era como se assistisse ao vivo a um instante em que ele teve a apoplexia e o levaram em braços do jardim de Licigori, e ele, com a língua impotente, murmurava qualquer coisa, mexia os sobrolhos, encanecidos, e olhava para ela inquieto e tímido. Já naquele momento ele queria dizer o que me disse na hora da sua morte, pensava ela. O que me disse naquela hora foi o que sempre pensou. Recordou então todos os pormenores daquela noite em Licigori, na véspera do ataque apoplético, quando a princesa Mária, contra a vontade do pai e pressentindo já a desgraça, ficou com ele. Não dormiu de noite e em bicos de pés desceu ao andar de baixo e, aproximando-se da porta da sala das flores, onde nessa noite o pai escolhera dormir, ouviu-o a falar. Com uma voz extenuada conversava com Tíkhon. Pelos vistos sentira a necessidade de falar com alguém. Porque não me chamou? Porque não quis falar comigo em vez do Tíkhon? Pensou a princesa Mária, então como agora. Jamais confessará a ninguém o que lhe ia na alma naquela noite. Para ele e para mim jamais haverá esse instante em que ele me dissesse tudo o que queria dizer-me e eu lhe dissesse tudo o que queria dizer-lhe. E em vez de Tíkhon fosse eu a ouvi-lo e a compreendê-lo. Porque não entrei na sala naquele momento, pensava ela. Por certo me diria já então o que disse no dia da morte. Nessa conversa com Tíkhon, perguntou por mim 2 vezes. Queria ver-me, e eu estava tão perto mesmo atrás da porta. Para ele era triste e penoso falar com Tíkhon que não o compreendia. Lembro-me de que também falou com ele de Lisa, como se ainda fosse viva, esquecido de que ela morrera. E Tíkhon lembrou-lhe de que ela já não era deste mundo, e o pai gritou-lhe, parvo. Estava a sofrer. Lembro-me de ter ouvido como ele, gemendo, se deitou na cama e gritou alto. Meu Deus, por que não entrei então? O que podia ele fazer-me? O que tinha eu a perder? Talvez o meu aparecimento o consolasse. Talvez me dissesse aquela palavra. E a princesa Mária pronunciou em voz alta aquela palavra de carinho que o pai lhe dissera no dia da morte. Alminha. Repetiu a princesa Mária e chorou lágrimas de alívio. Via agora diante de si o rosto dele. E não era aquele rosto que sempre vira desde que chegara à idade da razão. Um rosto que via de longe. Era o rosto tímido e fraco que, no dia derradeiro, quando se inclinou para a sua boca para ouvir o que ele dizia, a princesa Mária via pela primeira vez de perto, com todas as suas rugas e os seus traços. Alminha, repetiu ela. O que pensava ele quando lhe disse esta palavra?
O que pensa ele agora? Surgiu de repente a pergunta e em resposta viu diante dos olhos com aquela expressão que tinha deixado no caixão com a cara contornada por um lenço branco atado. E atingiu o mesmo terror que a atingira quando lhe tocou e soube que já não era ele quem ali estava, mas uma coisa misteriosa e repugnante. Queria pensar noutra coisa. Queria rezar, mas não podia. Olhava com os olhos muito abertos para o luar e para as sombras. Esperava ver a qualquer momento a cara morta dele e sentiu-se paralisada pelo silêncio que pairava dentro de casa e sobre a casa. Duniacha, sussurrou, Duniacha! Gritou numa voz louca e, arrancando-se assim do silêncio, correu para o quarto das criadas ao encontro da ama e das raparigas que, assustadas, já acorriam precipitadamente. 13. No dia 17, Rostov e Eline, acompanhados por Lavrushka, preso e solto havia pouco pelos franceses, e por uma ordenança dos hussardos, saíram do acampamento de Yankovo, a 15 vertais de Bogucharov, e foram passear a cavalo, para Eline experimentar a montada nova que comprara e também para se informarem se havia feno nas aldeias. Havia 3 dias que Bogucharov estava entre os 2 exércitos adversários, pelo que tanto podia entrar na herdade a retaguarda russa como a vanguarda francesa. Por isso Rostov, como comandante de esquadrão zeloso, queria adiantar-se aos franceses e aproveitar as provisões que ainda houvessem em Bogucharov. Rostov e Eline iam muito animados. No caminho para Bogucharov, herdade de um príncipe consular, onde tinham a esperança de encontrar muita criadagem e raparigas bonitas, eles perguntavam a Lavrushka coisas sobre Napoleão e riam-se com as respostas dele, ou faziam corridas para experimentar o cavalo de Eline. Rostov não sabia nem lhe passava para a cabeça que a aldeia para onde iam era propriedade daquele mesmo Bolkonsky que tinha sido noivo de sua irmã. Rostov e Eline fizeram a última corrida a galope, a terminar numa colina em frente de Bogucharov. E Rostov, que ultrapassou Eline, foi o primeiro a entrar numa rua de Bogucharov. Arrancaste primeiro, dizia Eline, todo vermelho da corrida. Pois, sempre primeiro, tanto no parado como aqui, respondeu Rostov, fazendo festas ao seu cavalo Dudon, coberto de espuma. E eu, vossa nobreza, com o meu francês, dizia-lhe às costas Lavrushka, assim chamando ao seu rocinante de tiro, poderia muito bem ultrapassá-lo, mas não quis cobri-lo de vergonha. Aproximaram-se a passo de uma multidão de mujiques que se tinham juntado perto do celeiro. Alguns tiraram os chapéus, mas outros não se desbarretaram e limitaram-se a olhar para os recém-chegados. 2 mujiques velhos, esgroviados, com as caras encarquilhadas e as balas ralas, saíram da taberna e sorrindo, cambaleando e cantando uma cantiga, sem pés nem cabeça, acercaram-se dos oficiais. Vinhos bonitos, disse Rostov rindo-se. Então tendes feno? E algumas solteirinhas? Perguntou Eline. Que conversa divertida, cantavam os mujiques, sorrindo felizes. Da multidão saiu um mujique que se aproximou de Rostov. Quem sois? Perguntou. Franceses, respondeu Eline rindo-se. E este é Napoleão em pessoa, disse apontando para Lavrushka. Portanto sois russos? Perguntou o mujique. A vossa tropa aqui é muita? Perguntou outro mujique de pequena estatura, aproximando-se também. Muita, respondeu Rostov. Por que estáis aqui reunidos? Acrescentou. É uma festa ou quê? É uma reunião dos velhos para resolver coisas da comunidade, respondeu o mujique afastando-se dele. No mesmo momento, no caminho da casa senhorial, apareceram 2 mulheres e um homem de chapéu branco que se dirigiam para os oficiais. A de cor-de-rosa é minha, ninguém me leva, disse Eline, reparando em Duniacha que se aproximava dele, resoluta. É nossa, disse Lavrushka a Eline, piscando-lhe o olho. O que deseja, minha linda? Perguntou Eline com um sorriso. A princesa mandou perguntar de que regimento são e como se chamam. Este é o conde Rostov, comandante do esquadrão, e eu sou o escravo obediente da menina. Que conversinha, cantava um dos mujiques bêbados, sempre com um sorriso feliz e olhando para Eline a falar com a rapariga. Depois de Duniacha aproximou-se Rostov o Alpatich, tirando o chapéu ainda de longe. Tomo a liberdade de incomodar Vossa Senhoria, disse ele, metendo a mão sob a lapela, com respeito, mas também com algum menosprezo pela mocidade daquele oficial. A minha ama, filha do generalíssimo Nikolai Andreevich Bolkonsky, falecido no passado dia 15, encontra-se numa situação complicada devido à ignorância destes indivíduos, apontou para os mujiques. Pede que o senhor a visite.
Não quererá fazer o favor, continuou Alpátritz com um sorriso triste, de se afastar um pouco deles, pois não é muito conveniente na presença deles. Alpátritz apontou para os dois mujicos que gritavam à volta dele como moscardos à volta de um cavalo. Ah, Alpátritz, Yakov Alpátritz, está tudo bem. Desculpa, por amor de Cristo, está tudo bem, diziam-lhe os mujicos, sorrindo alegremente. Rostov olhou para os velhos bêbados e sorriu. Ou talvez a presença deles agrave a vossa nobreza, disse Yakov Alpátritz, agrade, com um sorriso muito sisudo, apontando com a mão livre para os velhos. Não tem nada que me agrade, disse Rostov, afastando-se um pouco. O que é que se passa? Perguntou.